Bem, gente, essa gravação que a gente vai fazer é mais um daquela sequência que a gente vem fazendo, respondendo algumas heresias aí que o povo vem divulgando. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o real nome de Jesus, né? Eu, por mim, nem gravaria um vídeo falando sobre isso, mas o que acontece é que a gente tá vendo muita gente blasfemando contra o verdadeiro nome de Jesus, né? E a partir do momento que a pessoa começa a blasfemar, a pessoa já está a um passo para o inferno. Aí a gente vê a necessidade de gravar alguma coisa. Então esse vídeo hoje é sobre o real nome de Jesus. Jesus era o quê? Era o Messias? Era o Salvador? Era Yahushua? Yehushua? Isso aí que a gente vai ver hoje. Entendeu? Bem, deixa eu colocar aqui. Vamos começar então. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui já tem a importância da gente saber o real nome de Jesus. Porque se você está reunido no nome errado, ele não está no meio. Você tem que estar reunido no nome dele. Caso contrário, ele não está no meio. Aqui é aquela passagem em Lucas 2:21, onde Jesus é levado para ser circuncidado e ele recebe o nome. Então aqui já fica evidente que ele teve um nome. Ele teve um nome, pessoa física. A gente vai ver qual que foi esse nome mais para frente, mas fica a evidência de que ele teve um nome, né? E, e é um nome. Eu não posso dar um adjetivo para ele, né? Eu não posso chegar para a pessoa e perguntar qual que é o seu nome. Ah, meu nome é pedreiro. Qual que é o seu nome? Meu nome é carpinteiro. Meu nome é encanador. A gente não pode dar um adjetivo para ele. Ele teve um nome. Não é o Messias, não é o Salvador. Ele teve um nome. Vamos começar pelos nomes mais usados pelos desigrejados. Yahushua ou Yahushua. É os dois nomes que eles mais usam, né? Tem fundamento esse nome? Esses nomes não são encontrados em nenhuma obra literária e nenhum achado arqueológico. Não há menção a essas palavras em nada na história. Quer dizer, não existe. Esses dois nomes não existem. Eles são uma invenção. Talvez de alguém ignorante, talvez de alguém mal intencionado, não sei, mas não existe. Qual a forma correta então de escrever esse nome em hebraico? A forma correta de escrever esse nome em hebraico é Yehoshua, sem o A. Yehoshua, em hebraico. Então, o certo é chamar Jesus de Yehoshua? Não. Somente no sistema paleo-hebraico, que foi o alfabeto original semítico, é usado o nome Yehoshua. O hebraico foi usado pelo povo judeu até o início do cativeiro da Babilônia, por volta do século VI. Após o século VI a.C., passou a usar-se o alfabeto aramaico e o nome Yeshua, até a época de Jesus. Somente no hebraico arcaico é que foi usado Yehoshua. No período em que Jesus e seus apóstolos estavam vivos, a língua usada era o aramaico e, por consequência, Yeshua. Quer dizer, o hebraico é como se fosse na época de Jesus, como se fosse uma língua morta. Era usado somente em algumas ocasiões, em algumas leituras na sinagoga, mas não era a língua oficial lá, não era a língua usada por Jesus nem pelos apóstolos. Agora, Yahoshua nunca foi usado nem em hebraico, arcaico e muito menos no aramaico, já que é impossível escrever esse nome em hebraico. Então você que chama de Yahoshua, você está louco. Você está chamando Jesus de um nome que é inventado por você. Nunca foi usado isso aí. Não existe esse nome, não existe. A Peshita, que é a versão aramaica do Novo Testamento, alguns judeus convertidos para o cristianismo não aceitaram a versão grega do Novo Testamento. Então fizeram a Peshita, que é a versão hebraica, aramaica do Novo Testamento.
E nessa versão dos judeus, do Ô Novo Robson, Testamento... metralhadora giratória, não ia ter pausa para fazer perguntas e considerações, não? Não, é só pedir. Pode pausar então, pode Ô, falar. metralhadora giratória, viu? O Pode falar, negócio, André. além daquela questão de ter que saber o nome de Cristo, tem passagens que são muito mais categóricas e muito mais veementes ao falar, por exemplo, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Isso está em Atos 4:12. No entanto, as pessoas não sabem o que significa isso, essa questão de nome. Por exemplo, o católico aqui no Brasil chama Jesus de Jesus. Nos Estados Unidos, Jesus. Na Espanha, Jesus. Inclusive, escreve da mesma forma, mas só que se pronuncia diferente. Jesus, Jesus, e as pessoas não se dão conta da barbaridade que eles estão falando. Até porque, quando fala que não há nenhum outro nome, não está falando que é pela invocação do nome de Jesus que a pessoa é salva. A pessoa é salva por causa da pessoa, e não pelo nome da pessoa. Essa ideia é colocar o nome de Jesus acima e mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo. Então, essas pessoas cometem essa terrível heresia de achar que o nome de Jesus é uma palavra mágica. É uma palavrinha mágica que vai salvar as pessoas. Mas não é a palavrinha mágica que vai salvar. É a pessoa de Jesus que salva. Por isso que é dito que nenhum nome. Mas só que não significa que é o nome, sim a pessoa de Jesus. Beleza? Mais alguém? Não sei, se tem mais alguém para falar? Emanuel, você quer fazer alguma pergunta? Então continua aqui na minha tela, Anderson. Se ninguém mais tiver pergunta... Sim, mas só que a cada slide dá uma pausinha lá, alguma Não, pergunta. é como eu escrevi do lado aí, André, eu não consigo ler o chat. Mas Por isso tem que dar uma pausa de vez em quando. Metralhadora giratória, vamos lá. beleza. Então a cada slide eu paro. Tá? Você falou aí que uma coisinha, André, uma coisinha eu vou discordar com você, que é a questão a necessidade de saber o nome de Jesus. Tem que ter a necessidade de saber o nome dele verdadeiro. Porque, como eu mostrei naquele primeiro versículo lá, ele disse: onde estiverem reunidos em meu nome. Se você está reunido em algum outro nome que não é o dele, ele não está no meio dessa reunião. Você entendeu? A necessidade de saber o nome dele? Por isso que é a necessidade. Né? Então vamos lá. A Peshita, como eu estava falando, que é a tradução aramaica do Novo Testamento, traz lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, o nome de Yeshua. Quer dizer, nem os judeus chamam Jesus de Yehoshua. Até os próprios judeus chamam Jesus de Yeshua, porque é o aramaico, é a língua deles. Em Neemias capítulo 8, versículo 17, já traz o nome de Yeshua também, na Peshita. Ainda no Antigo Testamento, mostrando que Yeshua passa a ser usado no período pós-cativeiro babilônico. Então, antes da Babilônia, era Yehoshua. Após a Babilônia, passou a ser Yeshua. Né? Alguém tem algum comentário? Pode interromper, viu? Robson, eu queria saber qual foi a data da Peshita. A Peshita é de alguns séculos atrás, né? Eu não lembro o ano certinho, mas é por volta eu acho que do século... Eu não sei, eu vou correr o risco de falar aqui, falar besteira, Manuel, mas foi de alguns séculos atrás aí. É pós a Vulgata, lógico. É depois da Vulgata. Os judeus traduziram, né?
Mas Ok. é um período depois da Vulgata. Eu não lembro, porque se eu falar, eu vou estar correndo o risco de falar abobrinha. Mas é depois da Vulgata. Vulgata Latina. E eles não aceitam a Vulgata Latina, aí traduziram para o aramaico. Sim, Então- coloquei aqui a citação do Neemias, que você colocou ali, se referindo a Josué, mas no texto ali, hebraico não, no texto mesmo, original, fala Yeshua, e não Yehoshua, né, que é Josué, se referindo a Josué como Yeshua, né? Exatamente. Então, vamos ficar uma coisa clara. Em hebraico, Yehoshua, antes do cativeiro babilônico. Depois da Babilônia, passou a ser o aramaico Yeshua, que vem da origem, a etimologia dessa palavra é salvar, né? Depois do cativeiro da Babilônia. Passou a ser Yeshua. Agora vem, vamos sair do aramaico e passar para as outras línguas. A única transliteração do nome Yeshua, do aramaico, para o grego, é a que foi usada por todos os pais da igreja e é encontrada em todos os pergaminhos e manuscritos antigos, que é Iesos. Então, quer dizer, do aramaico para o grego, nunca houve nenhuma outra transliteração a não ser Iesos. Não é encontrado em lugar nenhum, em escrito nenhum, nenhuma outra palavra que não seja Iesos. Não há outra tradução possível para o grego de Yeshua, a não ser a única que é usada desde sempre, Iesus. A língua grega não aceita o Y. Logo, foi usada uma transliteração mais próxima do original, Iesus. No latim, Iesus, e em português, Jesus. Entendeu? Então é aquele mesmo negócio que eu estava conversando com vocês outro dia. Nem sempre dá para você falar o nome de uma pessoa em outra língua do modo original. Às vezes a outra língua não aceita. Eu estava comentando com vocês aqui o exemplo do japonês. O exemplo do japonês, a gente traduziu o nosso nome para o japonês, não vai ficar exatamente do jeito que é em português. Se eu falar Demetrius em japonês, pedir para o japonês falar e escrever, ele não vai conseguir escrever nem falar Demetrius. Não vai conseguir falar Robson, não vai conseguir falar Anderson, não vai conseguir falar André, e não vai conseguir falar Emanuel também, porque japonês não pronuncia o L. Então, do grego, eles fizeram uma tradução mais próxima possível, que foi Iesos. E é a única tradução que consta em qualquer literatura da história. Não tem outra tradução. Entendeu? Então, Iesos não é uma invenção de Constantino, como muitos falam. Né? Não vem de Constantino. Porque, pelo amor de Deus, por uma questão lógica, né? Então, Iesos em grego, Iesus latim, Jesus em português. Duas observações. Segundo os dados que eu tenho, a Peshitta data entre 360 e 475. Demetrios, você tem alguma pergunta para fazer? Acho que não. Pode continuar, Robson. Mais alguém? Obrigado aí, Anderson. Mas então, foi logo depois da tradução da Vulgata, né? Os judeus não aceitaram, os judeus recém-convertidos, né, ao cristianismo, e fizeram a tradução deles. Para você ver que nem judeu fala Yehoshua, né? Judeu fala Yeshua. Agora, algumas fontes históricas primitivas, não cristãs, do uso do nome de Jesus Cristo. Porque esse povo das igrejas somos nós, eles não aceitam nem Jesus e nem Cristo. Eles não chamam nem de Jesus e nem de Cristo. São duas palavras que eles não aceitam. E eu não sei porquê. Justamente por ser a única palavra certa, eles não aceitam. É um negócio estranho. Não dá para ver. É impossível a gente não ver a ação do demônio por trás disso aí. É impossível. Não tem como você ficar sabendo de um negócio desse, ficar sabendo a verdade e não desconfiar que o demônio está agindo por trás disso aí. Para mim fica evidente a ação do demônio por trás disso. Então a primeira citação aí, Cornélio Tácito, um historiador romano que escreve sobre o incêndio de Roma, lá por volta do ano 69.
usando uma versão latina do nome grego. Eu não vou ler tudo aqui, quem quiser depois dar um pause aí, dá um pause no YouTube e ler. Eu só vou direto aqui, onde ele diz cristãos e depois diz Cristos, o que deu origem ao nome cristão. No ano 69, escritos não cristãos, se referindo a nós como cristãos e se referindo ao nosso Senhor como Christus, né, em latim. 69. Tem nada a ver com Constantino. Gaio Suetônio Tranquilo, historiador romano, escreve em meados do ano 130, também usando uma versão latina do nome grego, né? Como os judeus, por instigação de Crestus, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Alguém tem alguma coisa aí para comentar? Tito Flávio Josefo. Os escritos de Flávio Josefo, algumas pessoas não aceitam parte deles, porque algumas pessoas dizem que algumas partes do escrito de Josefo foi adulterada. Mas esse escrito em específico, essa primeira parte, é de um consenso que todo mundo aceita. A segunda parte desse escrito aqui, algumas coisas ali, alguns historiadores, exegetas não aceitam. Mas essa primeira parte aqui é um consenso, todo mundo aceita. Flávio Josefo, né, no ano de 62, chamando Jesus, o chamado Christos. Então, Flávio Josefo, no ano de 62, se referindo ao nosso Senhor como Jesus Cristo. Flávio Josefo. Caio Plínio Cecílio II, governador romano, escreveu ao imperador Trajano, por volta do ano 112. Ele fala lá, os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do sol nascer, e cantar um cântico a Cristo, que tinham como Deus, Nosso Senhor, Jesus Cristo. E agora uma citação do Talmud. Na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste e Yeshua de Nazaré. Né? E segue aqui todo o restante. Talmud. Judeus chamam Jesus de Yeshua. Não tem nada de Arroshua. Não tem nada de Arroshua. É Yeshua. Alguém tem alguma coisa para comentar? Só queria falar que tem esse texto de Flávio Josefo e eles ficam fazendo um terrorismo, um sensacionalismo em cima da parte que teoricamente não foi Flávio Josefo que escreveu, e não vou dizer que foi ou que não foi, mas eu acredito que seja mesmo Flávio Josefo que escreveu, e a parte que eles não questionam fala também do nome de Jesus. E Flávio Josefo, se eu não me engano, ele era hebreu, ele era judeu, ele escrevia em hebraico. E por um acaso, adivinha o que ele escreveu? Yeshu mesmo. E você Flávio vê... escreveu Yeshu no original. Yeshu, né? Eu posso dar uma pesquisada, mas acho que esse texto foi escrito originalmente em hebraico. E mesmo em hebraico, não em aramaico, ele escrevia lá Yeshu. Até porque, desde sempre, os judeus chamaram Cristo de Yeshu. E não é Yeshua. Escreve Yeshua. Mas não sei porque lá no alfabeto deles eles pronunciam Yeshu. Pronto. Yeshu e pronto. Tanto que a gente fala Jesus e não Jesuá. Por causa desse hábito deles e que a gente adquiriu pela tradição também de chamar esse Yeshua de Yeshu. Exato. A contestação ali do texto de Flávio Josefo, a gente tem que levar em conta a crítica dos estudiosos, das pessoas que levam a sério. Essas pessoas que não têm autoridade nenhuma para falar, a gente tem que desconsiderar. O que acontece é que aquela parte que eu mostrei ali é a primeira parte do texto. Na segunda parte, o Flávio Josefo começa a enfeitar muito Jesus, entendeu? Enfeitar muito o pavão.
Então, é por isso que o povo desconfia, que não foi ele que escreveu. Tem uma parte ali que ele disse, se eu não me engano, então pegaram Jesus, homem, se é que a gente pode chamar ele de homem, ele é quase um Deus, não sei o quê. E é um negócio mais ou menos assim, então dizem que não poderia ter sido escrito por ele, que enfeita muito Jesus, entendeu? Mas a gente tem que ver o que o historiador sério fala, e não esse povo aí que não sabe o que está falando, né? Agora, algumas fontes históricas cristãs do uso do nome Jesus Cristo. Essas fontes que eu vou passar aqui, algumas foram escritas em latim e outras em grego, né? Mas, de qualquer forma, é uma dessas duas línguas. É impossível ter sido uma terceira língua. Ou foi latim ou foi grego. Mas traduzindo, vai dar em português isso aqui que eu vou falar mesmo. Policarpo de Esmirna, né? Por volta do ano 110. Na sua carta aos Filipenses, ele escreve, né? Chamando o Senhor Jesus Cristo. No ano 110. Jesus Cristo. Policarpo de Esmirna nos chama de Salvador, nos chama de Messias, nos chama de Yahoshua, chama de Jesus Cristo. Justino Mártir, né, no século II, se refere a nós como cristãos. Nós não somos o do caminho, nós não somos o não sei lá o que esse povo fala, nós somos cristãos, né? Inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Justino, carta de Justino ao imperador Antônio Pio, por volta do ano 150. Alguém tem alguma coisa a comentar? Inácio de Antioquia, por volta do ano 107, ele escreve uma carta à comunidade de Esmirna, falando: sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Jesus Cristo. Ele não chamou de Messias, não chamou de Salvador, não chamou de Yahoshua. Jesus Cristo. Clemente de Roma, né? Por volta do ano 96, escreveu uma carta aos Coríntios, né? Chamando por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês do Altíssimo Deus por meio de Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Orígenes de Alexandria, né? Também. E ele te abrirá o porteiro de quem Jesus disse. Tá difícil de ler aqui, né? Quebrou minha língua, mas Jesus, chamando de Jesus. Orígenes de Alexandria. Certamente escreveu em grego, né? Que é Alexandria. Algumas referências bíblicas do uso e transliteração do nome de Jesus Cristo, né? Provando que na época que estava sendo escrito o Novo Testamento, já houve a necessidade de mudar o nome de Jesus para outras línguas, né? Não pregaram para quem falava grego, não pregaram Jesus chamando ele de Yeshua. Para quem falava latim também não, para quem falava outras línguas não. Houve a necessidade de mudar o nome, porque como eu disse agora há pouco, nem sempre dá para falar numa outra língua o nome literalmente como ele é na língua original. Não dá. Atos 11, 23. Né? Aquela famosa parte, a passagem onde diz que pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Então eles estavam em Antioquia. Antioquia ficava na Grécia, falava grego. Então os gregos nos chamaram de cristãos. Em uma tradução, transliteração de nome pessoal. Nem sempre é possível manter a fidelidade à língua original. Aquilo lá que eu estava falando. Algum comentário? Anunciar o evangelho a todas as nações. Todas as nações falavam o quê? Qual que era a língua universal da época de Jesus? O que seria para nós hoje o inglês? Para Jesus, qual seria a língua universal? O grego. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo falava o quê? Grego.
levará meu nome diante das nações. Jesus se referindo a Paulo. As nações falavam que língua? Grego. Tinha a língua delas vernácula, mas a língua universal era o quê? Era o grego, era a língua do comércio, né? Como se diz, a língua do comércio era o grego. E disse, ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Embora os discípulos estavam pregando em aramaico, cada um ouvia na sua própria língua. Então, quando os discípulos falavam Jesus em aramaico, eles ouviam Jesus na língua deles. Algum comentário aí? Pilatos. Oi? Eu tenho um. Pode falar, Demetrio. Essa coisa de chamarem de cristãos e tal, né? Nossa, da meia-noite. Oi, Demetrio. É a questão dos seguidores do Yahusha, né? Eles têm mania. Porque eles, por causa da pronúncia, eles confundem a palavra grega Cristo, né? Com o nome Krishna, que é um dos deuses do hinduísmo. Entendeu? E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não tem conexão histórica, geográfica, linguística estabelecida nisso. Como eles viram que a pronúncia na nossa língua que é parecida, Krishna, né, com Cristo, eles fazem essa interpolação aí, mas carece de qualquer referência histórica, bíblica. Por isso que implicam com o nome de cristão, o nome de Cristo, né? Enfim. É que você vê, né, Demetrios? Parece que sumiram com 3 séculos. Quando esses caras falam essas coisas, 3 séculos desapareceu. Parece que de Jesus já pulou para Constantino. Parece que não existiu o século II, século III, século IV. A impressão que dá é que de Jesus já pulou para Constantino. É o problema da fonética. É. Ele fala Cristo, aí fala Krishna, aí ele vê que é parecido. Então, já que é parecido, uma coisa veio da outra, né? Aí então, foneticamente, Yeshu parece muito com Exu, o deus africano. Então o nome de Yeshua veio do Exu, Shunse Zifi Saravá. Está entendendo o problema? Se a gente for estabelecer o parâmetro apenas pela fonética, a gente tem que estudar etimologicamente, né? Nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Krishna vem do sânscrito, que é uma língua indiana, entendeu? E vem lá na literatura hindu, lá do Bhagavad Gita e tal. É a encarnação, Krishna é a encarnação do deus Brahma, né? Ele digamos, se encarnou como o deus Brahma. Aliás, como Krishna, né? O Brahma se encarnou como Krishna. Entendeu? E etimologicamente, por exemplo, Hare Krishna, né? Salve Krishna ou coisa nesse sentido, mas não tem absolutamente nada a ver você comparar uma coisa com a outra só por causa da fonética. Tem que botar a culpa em José, que escolheu esse nome lá na hora de circuncidar. Não, José então. é foneticamente ligado com Mané. Então. Você está entendendo? O cara viaja na maionese. É uma viagem só. Era só isso que eu tinha para comentar, que é hilário se fazer esse tipo de ligação. Mas enfim. A minha colocação, e eu prometo colocar com jeitinho, é o seguinte. O problema maior é que eles ficam nessa noia de Yahushua HaMashiach, e esse HaMashiach é o título, é o Messias. Os messiânicos, os os judeus messiânicos, chamam Cristo de Meshiach, que é o tal do Yeshua HaMashiach. No entanto, eles não... ungido, né? Consagrado, ungido, Messias, sim, né? O Messias, ungido, exatamente. Só que eles não adquiriram outro bom hábito dos judeus, que é falar dos Hatzadik. Yosef Hatzadik
e outros tzadikim, que é o equivalente judeu aos nossos São Paulo, São João, São Pedro, e os judeus também têm isso. Aí eles têm ali um olhar meio seletivo nessa tradição judaica, aceita algumas coisas, não aceita outras, são judaizantes ao extremo em algumas coisas, mas quando começa a ter ali uma conexão, exatamente na tradição judaica, começa a ter uma conexão com o cristianismo, eles perdem, eles negam. E é o que eu falo, que o protestantismo é mesmo uma ferramenta do diabo para destruir o cristianismo. Não tem outra explicação para uma burrice tão grande igual essa. Se eles fossem seguir mesmo o nome e toda essa tradição que há por trás do nome, segue o pacote inteiro. Começa a pedir a ajuda de Yosef Hatzadikim, começa a orar por ele, começa a orar por aquele... esqueci o nome, acho que é Samuel, todos esses daí que são tzadikim comprovados, começa a rezar pedindo os méritos dele, fala para Hashem, Hashem, atende o meu pedido em honra dos méritos de Yosef do Egito. Porra, esses caras aí não sabem o que é isso. Esses caras estão se metendo ali em assuntos tão complexos que eles não fazem ideia de onde estão se metendo. E não tem capacidade para entender. Se a gente for entrar nessa paranoia aí, a gente vai ter que aprender aramaico para seguir Jesus. Vamos ter que todo mundo estudar aramaico. É o que eles defendem, mas o problema é que eles geralmente não terminam nem o primeiro grau. Eles aprendem só Yahoshua, Shaul e pronto. Já são PhD em aramaico. O próprio site do Hare Krishna, né, da seita dos Hare Krishna lá, né, eles mesmos colocam em relação a isso. Eles colocam lá, ó, a palavra Cristo ou Christus é a tradução ou transliteração grega do hebraico Messias. Eles mesmos falam aqui que quer dizer consagrado ou ungido. Os próprios Hare Krishna. Aí vem um outro e fala em nome dos Hare Krishna e vem dizer que Cristo vem de Krishna. Meu Deus do céu. Mas já chegamos a um consenso aqui, pelo menos, de que se for querer falar o nome original na língua em que Jesus falava, é Yeshua e ponto final. Yeshua. Não tem nada de Yahoshua, Yahoshua, é Yeshua. Se quiser falar. Mas se quiser falar também Jesus, vai estar falando a mesma coisa. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. O Y no hebraico não tem som de J, não? Olha, essa a pronúncia a gente está aportuguesando. Então, é lógico que se falar lá como eles falam lá, vai sair diferente. Essa eu sei. Igual o André falou aí, essa eu sei. Que eles nem pronunciam o A no final. Fala aí então, André. Mas essa eu sei. Na verdade, não é o hebraico, é ali o latim e outros idiomas que não tem o J. Inclusive, eu escrevi aquele livro lá do Meditação do Latim, e eu coloquei o J em algumas partes, lá eu estou apagando, porque não tem J em latim, nem quando fala de Jesus. Na verdade, o J não existe em diversos idiomas. Eu não sei se no grego, acho que no grego também não existe o J. Até mesmo porque o tetagrama lá é Yod-Re, Vav-Re. Isso mesmo. Então, é Yud-Re, né? Jud-Re. Precisava de alguém que fala... Precisava do Fábio Sabino aqui agora, né? Mas... Mas a questão é essa. Por favor, a questão é fonética. Se coloca a letra J para se aproximar foneticamente à pronúncia. Ponto. É uma questão fonética. Uma coisa que eu notei também é que eles alegam muito que Cristo fala que antes que um J saia da lei, antes que um J da lei se mude. Só que esse J no português, ele foi usado para se comparar em relação à menor letra do alfabeto. E não como uma letra existente no alfabeto.
Tá entendendo? E a letra em questão era o iota, por acaso, não é J, é o iota. Aí vem a questão da transliteração que a gente estava falando. Outra passagem, por exemplo, que eu estava ouvindo esses dias, quando Jesus fala que nem é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um pobre entrar no reino de Deus. Não é exatamente buraco da agulha. Ele estava se referindo a uma porta-agulha. É uma porta que existia na época, era uma porta normal, só que ela era baixinha e mais estreita. A pessoa, para passar por aquela porta, ela tinha que se encurvar e passar ajoelhado. Então Jesus estava se referindo a essa porta. Ele não estava se referindo a um buraco de agulha, como é traduzido hoje. Então, não é tão difícil assim. Se você falar que o camelo passar pelo buraco da agulha, é impossível. Agora, se você falar um camelo passando por uma porta-agulha, que é uma porta pequenininha, baixinha, aí é bem mais possível, né? É o negócio da transliteração. Não traduz, na hora de traduzir, eles procuram assim palavras assim que se aproximam, mas nem sempre a palavra chega a exprimir a língua original. É alguma coisa que se aproxima. Um caso clássico disso é nesses debates que a gente tem com o protestante. Quando a gente está debatendo sobre adoração e eles vão para o dicionário Aurélio. Aí lá no dicionário Aurélio, adoração é o mesmo que venerar. Só que eles não vê que lá também está escrito que adorar é o mesmo que honrar. Então quer dizer, né? É uma palavra que se aproxima. Não é uma palavra que traduz realmente o original. Se aproxima. Posso continuar aqui? Já está acabando, ó. João 19, capítulo 19 ao 20. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade. A inscrição era redigida em hebraico, latim e aramaico. Olha lá. Em cima do Nosso Senhor estava escrito o nome dele em grego e latim. Iesus e Ezos. Daí por diante, Atos 9, 28 ao 29. Né? Então, se eu não me engano, Paulo chegou a um lugar lá onde tinha o povo helenistas e começou a discutir com esse povo helenistas. E os helenistas falavam grego, viviam lá na Grécia. Paulo discutindo com eles, logicamente teve que traduzir o nome do Senhor, porque se Paulo falasse o original, eles nem iam conseguir pronunciar, né? Então, mas é mais uma prova da transliteração do nome de Yeshua para outras línguas. E cai por terra, minha gente, mais uma mentira a igreja somos nós. O nome de nosso Senhor é e sempre foi Jesus Cristo. É por esse nome que todo joelho se dobrará. Não há outro nome. Então, quando vocês se reunirem no nome dele, é nesse nome. Qualquer outro nome que vocês se reunirem, ele não vai estar no meio, como ele prometeu. É isso aí, minha gente. Alguém tem mais algumas considerações aí, final? Só um ponto aí em relação ao se apropriar do que é dos outros, né? Quando Jesus dizia isso, ele estava se referindo a algumas pessoas, né? Algumas pessoas que estavam listadas no texto. Se a gente faz uma análise sintática elementar, a gente descobre para quem que ele estava falando isso. Mas você tem toda a razão, Robson. Muito obrigado aí por dar a chance de eu participar. E eu quero agradecer a você por ter selecionado e ter feito esse trabalho aí, que é de grande serventia para todos nós aí. Muito obrigado, viu, Robson? Valeu, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria agradecer o Robson pela gentileza do trabalho, né? E esperar que ele frutifique e pedir para quem estiver assistindo e tiver um amigo que chama Yeshua, poste esse vídeo para ele, para que essa pessoa veja e que tenha noção do perigo, do erro de chamar Yeshua. Na realidade, o objetivo
dessa mudança de nome de Jesus para Yeshua, essa loucura que alguns dos igrejas são os nozes fazem, o objetivo principal deles aí não é a verdade, mas sim a difamação da igreja. A difamação do que eles chamam de sistema religioso, que eles mesmos seguem um próprio sistema criado por eles. Então, o objetivo deles não é a realidade, até mesmo porque você nunca vê uma pesquisa como essa que o nosso amigo aqui fez, o Robson fez, e também como a que a gente gravou ontem, né, sobre as igrejas, sobre os templos, uma pesquisa que de certa forma é trabalhosa para nós que somos leigos, mas para qualquer pessoa que é estudiosa é uma coisa vaga. Você não pode dizer que é uma tese de mestrado, não pode dizer nem que é uma monografia, mas é uma coisa um pouco trabalhosa, mas que se é possível fazer. E essas pessoas nem o trabalho disso fazem. Por quê? Porque o objetivo deles não é a verdade. O objetivo deles é a difamação. Eles começam difamando para depois, quando a pessoa estiver tonta, não se sentindo enganada, se sentindo tola, a pessoa fica mais passiva, mais aberta a aceitar qualquer besteira, como essa de trocar o nome de Jesus por o nome de não sei o que qualquer. Ok? Ô, Manuel, e é bem que eu escrevi. Você falou exatamente aquilo que eu falei naquele vídeo do como transformar um católico relapso num ateu militonto. É bem isso. Começa da ignorância da pessoa com relação à própria fé católica, daí chega uma conversinha dessa e acaba acreditando. Mas é por ignorância. Sai da igreja católica por pura ignorância. E tem um outro detalhe, só para encerrar. Não existe o interesse na pesquisa, tanto linguística quanto histórica, porque se ele for para linguística ou para histórica, ele só tem uma alternativa. Ele não pode nem se tornar ateu. Ele só pode ser católico. Ponto. Gostaria de agradecer aqui ao Robson, né, por ter feito esse trabalho. Muito bom. Agradecer as pessoas que participaram, o Emanuel, o Carlos André, o Demetrios. Estamos encerrando essa transmissão. Desde já, um grande abraço. Só posso falar 10 segundos, Anderson? Pois não, meu querido. 10 segundinhos, ó. Se fosse somente erro, eu não teria perdido meu tempo fazendo esse vídeo. Se fosse somente erro dessas pessoas. Mas é como eu falei aqui no começo. Algumas, além do erro, passam a blasfemar. E quando você passa a blasfemar, você está ofendendo a fé alheia e você está com um passo do inferno. Esse tempo atrás eu discutindo aí num debate com uma pessoa aí que é desigrejados, ela começou a xingar, falando, ó, eu realmente não sigo esse seu Jesus. Esse seu Jesus para mim eu não sigo, para mim ele é invenção, para mim esse seu Jesus é um canalha. Falando desse jeito. Então passou do erro para blasfêmia. Aí é um negócio inadmissível. E quando você vê um vídeo de uma pessoa lá na internet falando, eu não sigo esse seu Jesus vagabundo. Bom, não é mais erro, é ofensa. Chamar meu Jesus de vagabundo não é erro, é ofensa. A partir do momento que você está ofendendo, é a partir do momento da gente botar a mão na consciência e dizer, será que eu estou indo para o caminho do céu? Ou eu estou indo para o inferno? E para terminar, além de ser uma ofensa, as pessoas se esquecem que é crime. É um crime civil, passível de punição. Ok? Estamos encerrando mais essa gravação e essa transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu agradeço quem participou aqui. Agradeço quem compartilhar o vídeo. Vou passar o link depois. E por hoje é só. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.